Sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais um episódio do Tô Sem Papel e hoje nós vamos receber o Vitor Breda, né? Ou, para nós íntimos, eu acho, a gente chama de Breda, né? Breda, aqui a gente não apresenta o convidado que se apresenta, né? Apesar da gente já ter investigado seu currículo, né? A gente gostaria que você falasse um pouco para quem está nos ouvindo, quem é o Breda? E aí, gente, tudo bom? Aqui é o Victor Breda. Bom, publicitário, redator, comecei em Presidente Prudente, junto com esses dois aí. E agora, hoje em dia, eu estou trabalhando aqui como redator já faz 10 anos em São Paulo. Passei por algumas agências como Ogilvy, Wiley Kennedy, Publicis, e eu atualmente estou na UI. É isso, acho que resumindo. Legal. Ó, você viu, esse poder de síntese, né, são para poucos, né, Léo? Então, assim, lógico, né, que a gente sabe que tem muito mais, e a gente vai, na conversa, a gente vai extraindo, porque o entrevistado tá chegando agora, né? Então a gente tá fazendo aquele warm, né? Tá aquecendo. O Breda é um entrevistado humilde, ele resumiu demais o currículo dele. Nossa, né, ele foi só a ponta do iceberg, viu? A gente tem nem fez como comparar, né? A Gica foi a primeira, né? Não tem nem como... Para com tem muita isso. coisa aqui não comparada. Que sensacional. A gente fez o convite, ele falou, mas o que eu tenho para falar? Talvez, assim, os prêmios, a história das agências, as grandes campanhas. Breda, é um orgulho para a gente poder, estando aqui no interior, convidar você, a gente estudou junto, a gente trabalhou junto, e ver você numa carreira tão bacana, assim, a gente fica feliz mesmo. Nós, e eu imagino que o Tarcísio também, né, eu particularmente, como professor, uso você de exemplo muitas vezes na sala de aula, né, conto da sua história que você fez. Então, assim, isso é muito legal, né. E o Tô Sem Papel, ele tem o propósito, né, nessa versão podcast, depois a gente pode falar um pouco mais do passado, ele tem o propósito de falar um pouco sobre a carreira da comunicação e as transformações que ela está enfrentando agora, né? A gente vem aí sendo bombardeado por um monte de mudanças e, de repente, a gente passou a conviver com vários profissionais de outras áreas, engenheiros, arquitetos, médicos e toda sorte de profissionais que se tornaram comunicadores e muitas vezes estão atuando, vendendo cursos aí de marketing digital na internet e trabalhando mesmo nessa área que para nós era muito cara, né? A gente no bate-papo com a Gica, a gente falou sobre o romantismo da publicidade e a gente tem essa mania de romanticizar tudo, né? Então a gente conduz o Tô Sem Papel nessa pegada de falar um pouco da história. E aí eu queria começar com uma pergunta para você e depois a gente vai entrando mais aí para a própria redação publicitária e a sua participação em algumas campanhas que eu gostaria de te perguntar como foi, né? Mas a primeira pergunta é como foi a tomada de decisão, a escolha de sair do interior e ir para São Paulo e se você puder contar um pouco de como você fez isso, seria interessante. Boa, legal, valeu, Léo. Bom, foi uma tomada meio na cara de coragem, assim, não foi muito, eu acho que poderia ter planejado mais, assim, né, mas foi muito mais de sopetão mesmo. A primeira coisa que foi que eu acho que imprudente, tem muito publicitário, né, assim, o mercado é bem aquecido, né, e tudo mais, a gente conhece o número de agências boas, né, em todos os níveis aí, só que eu sentia falta na época de ter um espaço da redação. Eu sempre quis ser o redator, só que dentro das agências a gente não tinha muito esse papel, né? Geralmente era o dono da empresa, geralmente era uma pessoa ou duas no máximo, então era sempre um mercado difícil ali, né? Para você, não só para você conquistar, mas para você crescer, porque você não tinha outros redatores, você tinha ótimos DAs, você tinha ótimos designers, mas de redatores assim tinham poucos. Então era difícil de crescer. E aí por isso que eu já estava na minha mente, desde, acho que depois de sair da faculdade, assim, que eu queria sair para poder conquistar conseguir esse cargo, né, conseguir entrar na redação e também conseguir referências, né, pessoas que fossem referência para mim. Por isso aí eu acabei tomando a decisão na época de ir para São Paulo.
E aí foi meio, assim, na coragem, assim, porque que eu me lembro, assim, agora tentando puxar da memória direito, mas muito tempo. É, eu acabei, acho que foi um dia lá X que eu disse, vou pedir aqui demissão da minha última agência, pegar minhas coisas. Aí eu tinha uma casa de uma amiga para morar, fui lá para morar, e aí eu fiquei lá e foi isso. Aí eu falei, bom, quando eu fui para São Paulo mesmo, aí o que eu tive que fazer foi juntar minhas coisas, juntar meus trabalhos, juntar todas as minhas coisas e correr atrás de um trabalho para conseguir entrar como cargo de redator, né? E aí, para ajudar um pouco, porque eu estava ainda meio perdido, né? Você chega em São Paulo, você fica aquele cara do interior de São Paulo, né? Meio perdidão, fica olhando para os lados, não sabe o que fazer direito. Eu acabei, com ajuda lá, eu acabei entrando no curso da Miami School, curso de redação. E aí, a partir daí, foi mais tranquilo, né? Foi uma baita ajuda. Não só pelo aprendizado, mas também pelas conexões. Aí eu consegui meus primeiros trabalhos em agência e tudo mais. E depois depois eu consegui entrar na UGV, que foi a minha primeira agência grande em São Paulo. Então, resumindo, assim, foi meio na loucura, na coragem, mas depois deu certo, né? Ô Breda, e assim, você no começo da fala você falou sobre referências, né? Eu achei super legal isso, porque as capitais, elas permitem, né, a gente ter essa vivência também em grandes agências, igual você falou agora. Eu queria perguntar também a respeito disso, né, sobre as suas referências. Quem são as suas referências daquela época e hoje também, se isso mudou de alguma forma? Porque a gente vai conhecendo também vários outros profissionais, né? Às vezes não são tão conhecidos da mídia, mas que desempenham aí um trabalho também sensacional, né? Enfim, queria saber aí da sua parte, quem são as referências do Breda? Caramba, agora é difícil, hein? Eu sou muito ruim de nome. Mas minhas referências sempre foi, na minha cabeça, os redatores mais old school no começo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Você falou. Uhum. Sempre foi os redatores mais tradicionais, assim, vamos dizer assim, né? Tradicionais. Então, Uhum. E aí, conforme você vai aprendendo, vai conhecendo, eu acho que a sua referência vai mudando um pouco até, vai ampliando um pouco gente mais distante da publicidade, né? Também você vê pessoas que não tem nada a ver com redação, e também acho que você também encontra referências que também são mais colegas de trabalho, assim, também, né? Você acaba admirando colegas de trabalho que você cruza e você vira fã da pessoa e tudo mais, né? Então, desculpa aí, eu não vou lembrar de muitos nomes, mas eu acho que tem essa mudança, assim, é bem bacana isso, né? Você começa com aquelas figurinhas marcadas, né? Que todo mundo gosta, e vai seguindo eles como referência, depois você vai mudando bastante, vai saindo do campo da publicidade, vai ficando mais próximo de amigos, né? Tipo, começa a achar amigos uma referência de modo de trabalho, não só de trabalho, mas conduta profissional, né? Eu acho isso bacana. Isso é muito legal, né? Legal. Pegando o gancho, eu acho que essa questão das referências, né? Hoje é difícil até dimensionar nomes, né? Porque a gente acaba aí tendo acesso a uma quantidade absurda de pessoas referências, né? Mas se você puder deixar aí uma recomendação de onde buscar referências da área e fora da área, seria legal. Eu pergunto isso porque a minha área não é ligada à criação, né? A minha área é mais de planejamento mesmo. E eu tenho buscado muitas referências em questões estratégicas e administrativas, que não estão na área da comunicação, né? Então eu acabo lendo mais coisas de outras áreas do que da própria comunicação. Eu acho que isso enriquece muito o trabalho. Isso acontece com você também? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que assim, são dois lados, né? Quanto mais você distancia da publicidade, melhor é, né? Porque você busca referências onde, primeiro, ninguém costuma buscar, então fica muito mais rico o seu trabalho. E também porque são pessoas que têm uma visão diferente, nova, que não estão viciadas, né? Que a gente diz com o trabalho de publicidade, né? Eu gosto mesmo. É engraçado isso, né? Esses dias a gente estava conversando sobre referências para filmagem, né? De filmagem, né?
E eu gosto muito de pesquisar em produtoras de clipe de música, né? É próximo ali, mas assim, já é um pouco fora da curva e abre um mundo de possibilidades enorme, né? Porque a gente está acostumado a só buscar referência em filmes, em outras produtoras, em outros comerciais, e aí quando a gente já coloca um pezinho pro lado, que videoclipes, produtoras que são focadas só nisso, cresce muito assim o nosso conhecimento, né? Então imagine quanto mais o pezinho vai fora ali da publicidade, mais rico a coisa fica, né? Então é mais bacana, aquela questão da referência, enfim, né, da gente buscar água em outras fontes, né, Léo? E o Breda Eu também. acompanho um colega nosso, né? Eu não lembro a agência que ele tá e também estava tentando me recordar o nome agora também, não lembro, Breda. Acho que a gente tem o mesmo problema de lembrar nomes, porque eu não lembro do nome de ninguém. A hora que eu preciso lembrar, eu não lembro do nome de ninguém. Mas depois eu peço para deixar nos comentários, sei lá onde, que bota aqui embaixo, né? Não é assim que o pessoal fala? Depois eu vou deixar aqui embaixo. Mas ele era de Bauru. Eu lembro que a gente se conheceu também virtualmente na época do blog Tô Sem Papel. E eu acabei seguindo ele nas redes sociais e a gente se conversava online, né? E recentemente, a agência que ele estava produziu. E ele foi um dos. Ele trabalha na criação, né? Dos responsáveis pelo Doritos Wasabi. E eu acho que isso faz muito sentido com o que você está falando agora, porque a lógica que eles usaram para produzir aquela campanha foi completamente diferente de tudo que eles faziam, assim, em termos de Doritos, né, da marca. Depois seria legal se a gente conseguisse até colocar na edição aqui nessa parte, né, o comercial para a gente ver, porque eu acho que segue um pouco do que o Breda estava falando, né? Faz sentido isso. Às vezes a gente acaba olhando para filmes, para outras publicidades, e a hora que você olha para o clipe, ele tem uma outra lógica de produção e que pode trazer outras referências para a gente transformar isso em publicidade, né? É óbvio que a questão do clipe não está ligado com o Doritos Wasabi, mas o pensamento, o roteiro foi escrito de uma outra forma. É muito louco, né? Porque a hora que eu vi a campanha pela primeira vez, eu fiquei assustado. Aí depois que eu vi que ele estava trabalhando na campanha, eu fui conversar com ele, fui perguntar, tipo, como é que foi e tal, né, construir essa campanha. Ele estava contando um pouco, eu fiquei impressionado, porque é justamente isso, é buscar referência de outro lugar, né? Legal, Breno, eu não sabia que os clipes poderiam ser uma inspiração para isso também. Acho legal, acrescentando aí do Doritos Wasabi, que ele tem essa estética, o comercial tem estética japonesa, né? E é engraçado como ela voltou à moda, né? Voltou não, ela entrou, né? Porque antes era um motivo de chacota, de zoeira, né? O comercial japonês é sem noção, é maluco demais, não sei o que lá. Só que de repente, né? Tipo, de uns anos pra cá, né? Já faz acho que uns 2, 3 anos, né? Virou uma referência para as pessoas, né? Todo mundo quer fazer um filme ali maluco japonês que pire ali, né? Então você tem aí o Doritos Wasabi, aí você tem toda a campanha de Nissin Miojo, que é totalmente baseado nessa maluquice. E é legal, assim, é muito maluco. Deixou de ser uma coisa maluca só para ser uma coisa mais legal, sabe? Então você vê como o mundo gira, né? Uma coisa que não era referência nenhuma acabou virando a referência que todo mundo quer copiar, né? Não, eu acho que tem visto, por exemplo, igual a gente liga Netflix também, né? A gente fala com a galera até mais jovem, né? Esses doramas também, né? Do quanto que tá fazendo sucesso isso também, né? Não só essa parte oriental como um todo, eles estão produzindo também muita questão no cinema, e isso acaba impactando também, acho que as preferências de todo mundo que está em casa, né? Às vezes a gente já olha assim, a gente consegue identificar e fica muito mais familiar, né? Falando um pouco aí, né? A gente tava falando um pouco antes também de começar que o Breda tá morando perto da Liberdade ali também, né? E a gente estudou lá, né, Léo? Então, assim, não tem como a gente dissociar isso da nossa história agora, né? Então a gente acaba colocando um pouco disso também nas peças, enfim, onde a gente tá trabalhando no caso, né? Exatamente. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui. Tava vendo aqui o currículo do Breda, super legal. Então tem algumas contas que ele já atendeu, que ele já trabalhou. Não atendeu no sentido de atendimento, né? Mas assim, já fez ali vários trabalhos interessantes, por exemplo, para Allianz, Skol, TIM, Mondelez, Toyota e muitas outras, né? Tanto no offline quanto no online. E essa questão
da comunicação integrada, né? Que a gente sempre fala também desse desafio, né? De comunicar no digital, mas também no offline. Queria que você falasse um pouco disso também, como é essa rotina do dia a dia, assim, do redator também, né? De não só fechar as peças, mas tentar conquistar o consumidor, né? Em cada peça diferente, digamos assim, né? Cada peça publicitária. Putz, é complicado a pergunta. A diferença entre as contas, cada conta tem sua peculiaridade ali, né? E é engraçado, né? Porque a gente acaba tendo que mudar completamente o estilo, né? De uma hora para outra ali, quando a gente pega um job, né? Então, é quase um desafio, né? Porque você está ali focado em um certo estilo, né? De texto, por exemplo, e de repente você tem que mudar para outro quando você pega outra conta, né? Mas aí você vai acostumando e a chavinha vira mais rápido, assim, conforme vai as coisas, né? Mas é interessante, assim, porque aí você vai pegar. Conta é muito, né? Qualquer conta, né? É muito. Você ter os macetes dela, né? Saber os do e os don't, saber os tipos de texto, essas coisas. Então, é sempre aquela complicação. O primeiro texto que você faz é sempre meio mais complicado. Mas depois, logo depois, aí vai facilitando, você já estrala o dedo e já começa a fazer outra coisa bem diferente, né? E essa questão pode falar, Léo. Não, termina aí. Não, eu só para completar mesmo, dessa questão do digital, né? Acho que a gente viveu essa transição, né? A galera que está chegando agora já nasceu no digital. A gente chegou a fazer muita coisa no passado também, que digamos assim, o maior investimento ainda era no off, né? E com certeza agora o on, não tem como a gente dissociar isso, e o redator também tem que estar atento. A gente falou um pouco disso também no outro episódio do podcast, da gente procurar não só boas referências, mas também tentar usar o máximo possível ali aquela adequação, né, do texto para cada cliente no digital. Eu queria que você falasse um pouco sobre o digital propriamente dito, né? É um desafio para você, ou no caso, você acha que o redator hoje, quais são as habilidades que ele precisa ter para o digital? Putz, eu acho que hoje em dia a linha entre o offline e o online do digital tá bem apagada. Assim, não existe uma separação ali, uma coisa, um desafio muito grande, né? Porque hoje um filme que você faz para TV, ele pode ir para o digital, ele tem, obviamente, algumas adequações, mas assim, hoje em dia é quase o digital que manda, né? É muito difícil você ter o filme da Globo mandando, porque, na verdade, o filme da Globo, uma hora ele vai parar no YouTube, ele vai parar em outras mídias, ele vai ter que ter a versão digital dele. Então é muito mais fácil fazer um filme para digital que vá para TV do que o contrário, né? E então é até mais suave isso, né? Eu até falar que para mim mesmo o degrau maior, né, para ultrapassar, agora a gente fala do dígito para o social, né? Que aí tem uma diferença grande. Parece que não, né? Mas aí quando você vai para o social é outra linguagem, outro ritmo, quando você faz limitação de caracteres também, é uma coisa muito estranha no começo. Então, eu acho que, para mim, hoje, o desafio não é mais aquela batalha entre o digital do offline, é mais do resto, assim, desses dois para o social, né? Que é como a gente entender o que as pessoas querem, porque fazer um post é fácil, fazer um post que as pessoas não passem direto ali na rolagem, aí é o desafio, né? E adaptar uma campanha para que esse post seja legal é mais desafiante ainda, né? Então. Não ser uma marca chata, né? Você não pode ser uma marca chata que fica lá na rede social. Tipo, eu sou tiozão, vem comprar minha marca. Isso, desesperado para vender, né? E só adaptando sua campanha também, pega, adapta ali, coloca o post, que a maioria dos clientes acabam fazendo isso, não tem como, não é nem uma crítica, é mais um modus operandi que se criou, né? Pega a campanha, adapta para o social, e acaba virando aquele ruído, né? As pessoas acabam passando e poucas marcas acabam se destacando, né, nas redes sociais por conta disso, né?
Por causa de... E aí, então, hoje em dia, para mim, que eu considero o maior degrau mesmo é isso, né? Do digital e do offline indo pro social. Essa é uma ótima observação, assim, eu acho que essa questão do social realmente pega a gente, né? Eu fico olhando para quem nós éramos há 10 anos atrás, quando a gente escolheu a profissão e o que a gente está enfrentando hoje, e uma coisa me provoca bastante e eu queria perguntar para vocês, assim, para o Breda, para o Tarcísio compartilhar. Você como redator, e isso serve para o designer, serve para o fotógrafo, serve para a produtora, para todo mundo. Antigamente a gente fazia uma peça que virava a campanha inteira, né? Então a gente podia começar, sei lá, de um cartaz, de um VT, de alguma coisa que acabava virando o resto da campanha. Então a gente transformava aquele cartaz em vídeo, o vídeo em post, o post em outdoor e assim por diante. E hoje, estando nas redes, no social, como o Breda chamou, é tudo muito rápido, né? Então você produz um negócio que dura ali 2, 3 dias e puf, acabou. Mesmo que esteja dentro da mesma linha de campanha, provavelmente você vai ter que fazer um outro texto, com outro vídeo, com uma outra música, uma outra dancinha, com uma outra. Como é que você vê isso? É frustrante? Porque eu sou um cara pegado. Então você tem aquela ideia, você faz um título legal, você faz um texto. Apaixonado. Eu sou apaixonado. Aí, de repente, acabou. Eu falo, oi, como assim acabou? Tipo, eu tenho que fazer outra coisa agora? Como que você vê isso? Bom, eu acho que eu nunca tive apego por isso, né? Eu acho que quando você... Fala a verdade, Breno. É verdade, porque quando você... Acho que foi, não lembro agora onde foi essa mudança minha, mas acho que foi aqui em São Paulo, que você começa... Tem muita campanha que morre em várias etapas antes de sair, né? Então, quando você vê ela, entre aspas, morrendo depois de sair, depois de sair, você não é mais minha, é de todo mundo, vira domínio público. Então, eu costumo não ter esse apego, nem pelas campanhas que eu tô criando, nem por nada, porque é igual, sei lá, título, né? Você faz 1 milhão, então se tem um apego por um título, aí vai morrer, provavelmente. Uma ideia vai morrer. Então, assim, imagina o processo de uma ideia saindo do papel, né? Até ela virando, vamos lá, um filme, ela tem um milhão de etapas onde ela pode morrer. Então eu aprendi pelo menos, né, nesse estilo, a não ter apego a nenhuma ideia. Que amanhã pode ter uma ideia que já foi filmada e ela morrer e não ser veiculada, né? Já aconteceu isso. Então, assim, quando ela sai, eu fico, nossa, ainda bem que saiu, graças a Deus. E aí, então, eu só verifico, assim, obviamente, você quer ver se ela performou bem, né, se ela tá indo bem e tudo mais, mas as campanhas publicitárias, na sua cabeça, pelo menos assim, na minha cabeça, fica já claro que elas são efêmeras, assim, elas vão passar rápido, né? As pessoas vão ver lá. Se a pessoa olhou uma vez, deu um sorrisinho ali porque achou graça, já é uma grande vitória, sabe? Se ela impactou várias pessoas ali, teve nos números, né, que eu digo, e teve clique e tudo mais, foi bem, beleza, ela não vai ser uma coisa para durar mesmo, né? Mesmo que seja uma campanha famosa, né? Que hoje em dia cada vez é mais difícil, né? A gente encontrar campanhas famosas, né? Igual a gente falava no tempo da faculdade, né? Nossa, fazer um comercial igual da Coca, igual da Guaraná. Hoje em dia é bem mais raro, né? E o que você acha? Por que aconteceu isso, na sua opinião? Você acha que as pessoas da nossa área ficaram menos criativas? Vou chamar dessa forma, tá? Eu sei que não é o termo correto, mas você acha que elas estão mais pobres culturalmente? O que você acha que rolou? Ou você acha que mudou mesmo e que a velocidade é tão grande que não vamos mais ter grandes campanhas? Eu acho que é bem essa segunda opinião que você falou mesmo, assim, não só velocidade, mas volume, né? A gente tem 1 milhão de coisas no seu feed. Se você abrir agora e atualizar, vai aparecer mais 1 milhão. Você tem muito post, muito conteúdo criado pelos amigos, por marcas, por páginas e influenciadores, né? Então, antigamente, se você só tinha um canal que era TV, e você só via o que a TV produzia, né? Os canais de TV produziam, e depois o que as agências produziam, agora a gente mudou, né? A gente tem 1 milhão de coisas a mais ali,
produzindo conteúdo que é, querendo ou não, é mais interessante que publicidade, né? Eles não estão ali para vender alguma coisa, né? Não na essência, né? Eles estão ali mais para te divertir, te informar, eles vão mais pelo lúdico, né? Então, quase você, como falar, você tá saindo atrás, assim, sabe? Porque você tem que vender no final, né? Publicidade é sobrevender no final das contas. Então você tem que ter uma mensagem chata ali, que é compre meu produto. Então, Tem o essa CTA, né? complicação. No final você tem o CTA, é isso. Enquanto o cara que tá fazendo um gifzinho engraçado ou uma coisa assim, não precisa, né? Então, eu acho que as campanhas, eu vejo, pelo menos assim, campanhas dos amigos ali, do mercado, que estão super criativas e tudo mais. O problema é que é isso, o espaço que elas têm hoje em dia, a concorrência que elas têm é muito maior. Né? Então, dificilmente uma publicidade vai grudar na cabeça das pessoas, porque tem mil outras coisas que são mais interessantes ali, né? E que vão fazer o mesmo, né? Exatamente. Legal, acho que esses são uns dos desafios, né? Igual essa competição também pela audiência, né? A gente abre a geladeira, tem alguma coisa pitando lá, já te chamando também para um QR Code, para alguma coisa. Enfim, né? Total. Em todos os pontos a gente tá nessa divisão, né? Bom, temos várias perguntas aqui, né? A gente vai ter que ver mais ou menos, porque, gente, é tanta curiosidade que a gente tem, né, Léo? A gente estava conversando aqui no começo, e realmente, porque você falou de uma coisa interessante também, né? Quando a gente vê esse sorriso, por exemplo, no cliente, ou então quando essa campanha está no ar, você acha ainda que rola essa emoção? Porque nós, como publicitários, né, a gente. Lógico, a gente não está apaixonado a ponto de sofrer porque o título não foi para o ar, mas nada disso. Mas nessa questão. Eu sou do tipo que fica sofrendo, é a melhor ideia, como é que vai jogar fora. E eu queria perguntar nesse sentido mesmo, assim, né? Se tem ainda. Como é essa satisfação, né? Porque a gente sabe que tem, lógico, vários objetivos, mas a gente sabe também, por exemplo, tem uma ideia super legal que eu acredito nessa ideia, essa ideia ela foi para o ar, e essa ideia ela conseguiu esse objetivo não só de vender, mas também de ficar na boca do povo, digamos assim. Às vezes é um jingle, às vezes é alguma coisa que grudou, às vezes é alguma coisa mesmo do varejo. Tem algum case assim que você acha que você fez, você liderou, você participou, que você sempre coloca ali, ou no seu portfólio, ou você gosta de falar a respeito disso? Cara, tem vários, né? Pode escolher. Eu queria ter mais, na verdade. Cara, boa pergunta. Assim, acho que é difícil falar da minha pasta aí dos cases, né? Sem falar da Allianz, né? Então, tipo, a gente teve o projeto com o Eric Comaz, né? Que a gente fez para a Allianz, né? Para falar sobre o novo seguro, né? E aí foi, acho que o mais bacana, não só por causa do que saiu depois, mas por causa da história antes, né? Foi um parto, assim, foi bem, vamos dizer assim, bem difícil, assim, porque a gente foi atrás de uma história legal, encontrou a dele, e aí era uma coisa meio, parecia inaconsável e tudo mais. E depois que saiu, foi legal ver a repercussão que deu, principalmente não só no meio publicitário, mas obviamente para quem amava o Senna, para quem gostava muito dele e tudo mais, porque foi uma homenagem, né, e tudo mais. E só para explicar um pouco para o pessoal que está de fora, às vezes eles não vão saber, né? Mas foi realmente uma história, né? O dia que o Ayrton Senna salvou a vida de um piloto de Fórmula 1. Eu achei sensacional, né? Eu estava vendo aqui do portfólio. Só para quem está de fora, às vezes não vão saber o que é, né? Claro, então conta um pouco, como é que foi essa mecânica? Você contou aí que acharam, né? Foi um achado, né? Então encontrar essa história verídica de um herói nacional, né? E como que isso daí se tornou assim, viralizou? Que eu sei que viralizou, já contei pro pessoal, mas conta como é que foi isso daí. Você diz a produção ou o pós, assim? Tudo, a gente quer saber tudo. A gente quer saber detalhes, Breda, detalhes fortes da construção. Tem uma história legal antes, que foi como chegou esse briefing na nossa mesa, né, que era eu e meu duplo na UGV, e a gente chegou com um briefing que era assim, vai ter o GP do Brasil, e a Allianz tem algumas horas com
sou péssimo para nome, gente. Nossa, eu sou fã. Esquece. Não. Cara. Nossa, como chama o piloto que ganhou os últimos títulos? Verstappen? Não. O inglês. Caramba, É o fugiu o Hamilton. nome. O Hamilton, nossa, fugiu o Isso. nome. Eu ia chutar ele, mas eu também sou ruim de nome, fiquei com medo de errar. Caramba, eu tô muito desmemoriado para nome. Então a gente tinha algumas horas com o Hamilton para fazer alguma ação, alguma ativação. Normalmente eles fazem só um autógrafo e tudo mais. Então a gente foi lá e fez várias propostas, assim, desde se entregar um brinquedo antigo para ele, para remeter à Uau. infância dele e tudo mais. A gente pensou em várias coisas, assim. E aí a gente pensou também em umas ideias muito malucas, né? E uma que a gente pensou, basicamente era ele correr com o carro do Senna. Porque ele é muito fã do Senna, ele já falou Muito. várias vezes, já andou com o capacete do Brasil, né? E tudo mais. E a gente queria fazer esse link, né? Essa homenagem, né? Como ele dá uma volta, pelo menos, com o carro do Senna, e aí ele conseguir. E a gente relacionar isso com o GP do Brasil, né? E tudo mais, né? E a ideia foi modificando, foi crescendo. De repente, eu tava vendo que a ideia ia ser ele correr com o carro das cores do Ayrton Senna. E aí a galera começou a comprar a ideia. Foi achando maluquice, assim, porque não imaginava que iam curtir a ideia, que iam topar, comprar a ideia, né? A Allianz topou, né? Ela levou para a Allianz Global topou. Aí a gente levou para a Mercedes. No final, a ideia acabou morrendo na Mercedes. Não morreu na Mercedes, na verdade. A Mercedes falou: tá bom, eu faço isso. Você pode pintar o carro dele das cores vermelha e branca, né? McLaren dele, do Senna, mas vai custar 36 milhões de euros. Uau! Porque aí era a renovação da aliança anual, mais não sei quantos milhões. Assim, então era absurdamente Nossa alto o senhora. valor, né? Tipo, eles não Nossa. derrubaram, eles só colocaram um valor maluco em cima. Aí já Então, pensou? E foi pra então, lá, né? A ideia chegou lá, né, Breda? Isso que é legal, chegou, né? nossa. E aquele processo, você vai traduzindo a apresentação, traduz para inglês para o pessoal da Aliança do Gringa ver, depois alemão para o pessoal da McLaren, para o pessoal da Mercedes. E aí você vai achando aquilo maluco, assim, porque a ideia tá indo para frente mesmo e tudo mais, você não tava acreditando e vai criando coisa em cima, né? Porque não é só a ideia, né? Você cria. Como a gente divulga isso, né? Então, milhares de peças a gente criando, né? Várias estratégias e tudo mais. E aí acabou morrendo a ideia, né? Porque, obviamente, né, 36 milhões não é para todo mundo. E aí, só que o cliente ele ficou super animado em ter o Senna, sabe? Ele falou assim, putz, não vou conseguir mais o Hamilton, mas eu gostei muito de ter o Senna presente, né? Então aí foi onde virou o job, né? Ele falou assim, ó, quero que na próxima campanha vocês tragam um Senna de alguma forma nela, né? Aí foi um desafio, né? Porque a gente está falando de uma seguradora, né, que quer que você dirija devagar, calmo, e a gente está falando de um piloto de Fórmula 1, né? Que, querendo ou não, ele faleceu com por um problema mecânico, tudo, mas faleceu em uma pista de corrida, né? Então foi um desafio, né? E aí por isso aí depois não só eu, mas aí nesse momento entrou mais duplas no job, né? Porque o job ficou muito grande até, e a gente era uma turma uma dupla muito nova. E aí a gente acabou chegando nesse fato, né? Que ele salvou o Eric Comas em um dos treinos, nas voltas treinos, né? O cara bateu, ele desmaiou, o Eric Comas. E aí o Senna, em vez de passar, ele parou o carro, foi lá e tirou o cinto, que ele imaginava que o carro poderia pegar fogo e acabar matando o Eric Comas, né? E aí foi interessante até porque aí depois foi aprovado, né? Adiantando um pouco, passando quando foi aprovado e tudo mais. E aí a gente pensou, puta, agora a gente precisa do Eric Comas topar, né? Será que ele vai topar, né? Será que é um assunto? E aí o cara topou de graça, porque para ele era um jeito de dizer um obrigado ao Senna, né?
Nossa. Ele queria, Uau! ele sentia que ele devia essa para a história, assim, né? E aí, então ele topou de graça, acho que ele foi doado o cachê dele, né? E tudo mais. E aí, no dia da filmagem, inclusive, ele se emocionou pra caramba por estar lá, né? Não era nem na mesma pista, mas estar falando do assunto deixou ele bastante emocionado e tudo mais. E É aí, acho que mesmo. foi isso, assim, uma das partes mais bacanas do job foi conhecer o Eric Comaz, ver o Eric Comaz se emocionando com a história real, assim, sabe? A gente nem imagina isso, né, depois de tantos anos, né? E aí foi bacana isso, né? Depois a repercussão que teve e tudo mais. Principalmente o Renato Pandor, que a gente conhece, ele também adorou a campanha, que ele é muito fã do Senna. Verdade. Nossa, tem várias placas, né? Nossa, eu lembro disso também, né? Na parede, enfim. E a gente viu, né, no caso, então, nesse case, né, especificamente, né, saiu, né? Foi além do objetivo, né, Breda? Uhum. E trouxe essa vivência aí, com certeza. Sensacional. Aí, ó, você viu, gente? A gente tem que, ó, o Breda não tá querendo contar, viu, Léo? Tô achando, Não, viu? Abre o jogo, Breda, abre o jogo. É super bacana. Nossa, eu fiquei assim também, não sabia. Você vê, a gente vê, né? Tá no portfólio ali, eu li a respeito, já achei sensacional. Só que os bastidores têm toda essa construção que vai além do que a gente imagina, né? Ô Breda, seu currículo só tem agência foda, né? Assim, você olha para o seu currículo, é um currículo invejável para um publicitário. Como é o momento que você escolhe deixar uma agência como a Ogilvy, por exemplo, e partir para outra? Ah, eu acho que tem vários fatores, né? Por exemplo, no caso da Ogilvy, quando eu fui para a Widen, teve fator, principalmente que era a Widen na época, e a Widen estava muito. Tinha um hype, né? A gente estava surfando um hype ali muito grande, né? Então eu fui chamado lá e achei super legal, porque putz, eu não imaginava que seria. E também porque, assim, como eu falei, a Ogilvy foi a primeira agência grande que eu trabalhei. Então ainda eu era muito calouro lá, me sentia ainda primeira agência, aquela coisa, você conhece só o modus operandi daquela agência, né? Então é muito bom você ter experiência entre as agências para entender clima, entender forma de trabalho, entender outros clientes. Então eu acho que é muito importante depois de alguns anos, assim, você trocar de agência, principalmente quando é sua primeira, né? Para você entender o outro jeito de trabalhar, né? Acho que é muito importante, até para você, obviamente, crescer profissionalmente, né? Porque é muito difícil você ficar na mesma agência e pegar muita, como fala, crescer bastante, porque assim, você vai viciar naquele modus operandi, não que seja ruim, né? Mas você vai viciar naquele modus operandi, e aí é melhor você abrir seus horizontes e começar a trabalhar de outras formas, né? Então foi no caso da OG, quando eu fui para a Wine, acho que foi esse o maior motivo. Assim, sim. Primeiro foi a Wine, né, ser a Wine, e segundo, para ter mais referências de agência, ter mais experiência. Né? E aí você vai mudando de agência, acho que vai muito conforme a época, o clima que você tá, né? Principalmente porque uma hora alguém vai te oferecer um cargo maior, um salário maior, claro, né? Que aí tem uma hora que você tem que priorizar o dinheiro. E então eu acho que muito, como fala, sentir mesmo como você tá, se você tá pronto mesmo para mudar de agência assim, pelo menos eu nunca tive muita dó assim, de mudar de agência, né? Acaba não ficando mais que isso. Né? Ô Breda, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê assim, e eu acho que o Tarcísio compartilha desse pensamento, a gente vê que cada vez mais nossa área está sendo medida, né? É estatística, dashboards, dados para tudo quanto é lado. Isso impactou a redação? E como impactou? Com certeza impacta a redação, impacta todas as áreas, mas a redação acaba, acho que, impactando muito pelo menos onde eu vejo, né, na prática, é que hoje em dia você não faz mais um título só, né, aquela coisa que você faz um título com um anúncio, beleza, aquele título acabou. Não, hoje em dia você faz, sei lá,
10 títulos, esses 10 títulos vão sair em 10 lugares diferentes e vão ser medidos A/B, no teste A/B, medido em tal coisa, e aí vai ver qual foi performa melhor, e aí falar, esse aqui tem que focar mais em tal atributo do produto, esse tem que atribuir nesse atributo. Então, pelo menos na redação, muito, até antes, assim, né, de sair os números, né, mas o que impacta é esse antes mesmo, porque É o você tem que volume, acabar né, de fazendo... trabalho. Então, por exemplo, eu trabalhei, estava na Publicis, né, e a gente tinha conta de Honda, eu principalmente trabalhava na parte de pós-venda. Então eu tinha que fazer várias versões do texto, focando em diferentes épocas, em diferentes atributos, e era algumas vezes alguma coisinha só que se mudava, e beleza, já estava bom, mas que era para fazer teste. E no final era um título para fazer teste, né? Então é engraçado, assim, é um volume meio estranho, mas no final é o que funciona, que mudou a publicidade isso, né? O Tarcísio estou monopolizando o debate aqui. Imagina. Viu? Mas só Tá quero ótimo. fazer mais uma pergunta que está dentro desse contexto. Essa pegada toda do pessoal aí com, como é que chama? Com os elementos de persuasão, né? As frases de efeito que o pessoal está usando na internet agora, 7 coisas para alguma coisa, escassez, não sei o que, não sei o que lá. Isso também chegou nas agências? Tipo, o cliente, mesmo que um cliente como os que você atende, o departamento de marketing dele, ou enfim, quem quer que seja, chega a pontuar, a questionar, ou algum outro departamento da agência chega a falar, tipo, nós temos que pensar em alguma coisa nesse sentido também? Os gatilhos, né? Você disse essas palavras que a gente encontra mais nas redes sociais. Eu acho que ainda, pelo menos na minha vivência, ainda é pouco, né? Eu não Graças sei a dizer em Deus. outras contas, Porque até porque eu acho que eu tô em contas ainda um pouquinho mais... mas eu acho que eu tô em contas que não são tão focadas em social. Então, por enquanto, essas contas, principalmente, elas não demandam isso, né? Aí eu não conheço muito bem outras contas que sejam mais, vamos dizer, focadas em social, né, e tudo mais, para ver se eles estão usando esse tipo de linguagem, né? Entendi, graças a Deus. Sorte sua. Não, é interessante, né? E, enfim, né? A gente abre a internet, né? Principalmente que a gente consome esse tipo de conteúdo, né? A gente também acaba criando de alguma forma, né? Nas mais diversas áreas, digamos assim. E sempre tem um curso a respeito disso, né? Mas, enfim, só pra gente ver, né? Interessante essa parte. Tem uma pergunta aqui também. Queria perguntar, a gente tem uma audiência também aí, com vários alunos, várias pessoas que são estudantes, enfim, né? Que tá procurando ali se encontrar em alguma das áreas da propaganda, né? Queria fazer uma pergunta aí um pouco do passado também, mas já linkando com o presente, né? E falar um pouco para a galera aí, Breda, né? Que está querendo encontrar aí a sua área dentro da publicidade e propaganda, né? Quais os conselhos que o Breda de hoje daria para o Breda de 10 anos lá no passado? Caramba. Ser honesto, eu ia falar assim, não vai pra publicidade, não. Tô brincando. Não, tô brincando. Corta essa parte. Edição, corta. É difícil, né? Porque publicidade é uma coisa que muda tanto, né? E um conselho de hoje em dia seria talvez impraticado há 10 anos atrás, né? Você falar assim, foca em social. Nem existia essa coisa em 12 anos, 15 anos atrás, né? Mas eu acho que, assim, se eu fosse dar um conselho, né, para falar para encontrar a área, né, certa, né? Eu acho que é testar, né? Eu acho que é abraçar o novo e testando áreas diferentes para ver se você se encontra, né? Porque no começo, acho que em muitos lugares vão dar oportunidades para você testar, né? Tem agências que fazem tour de estagiário, né? Que a pessoa fica uma semana em cada área, ou então são bem flexíveis, né? Se a pessoa não está gostando, ela pode pedir para mudar, né?
E então eu acho que minha dica seria essa, né? Testar, aproveitar, abraçar essa oportunidade de poder ir testando as áreas, porque às vezes uma área que não parece ser tão atrativa, você tem jeito e você acaba gostando. Outra área que parece mais divertida, né? Todo mundo acha que a criação é mais divertida e tudo mais, e acaba não achando legal. Então, ao invés de você ir continuando assim e não curtindo muito, meu conselho seria testa primeiro, ver o que você acha legal, o que você acha, vamos dizer assim, que você vai aguentar trabalhar aquilo por todos os dias, né? Porque é aquela coisa, né? Fazer uma coisa um dia é uma coisa, fazer várias vezes é outra completamente diferente, né? Então, pensar bem nisso na hora de escolher a área, que é normal errar no começo, óbvio, né? Às vezes vai ficar por um ano, já conheci muita gente que era numa área e ficou vários anos na área e mudou, e tá tudo bem, assim, você vai recomeçar, mas pelo menos vai recomeçar de um jeito legal, que você vai curtir mais, né? Legal. Não, interessante, é bem isso mesmo, respondeu, e é bem isso mesmo, né? Às vezes a gente fica, principalmente quando o aluno, né, na época da faculdade, cria ali, né, nossa, uma ilusão, às vezes, do que seria aquela área, né? E nada melhor do que fazer esses testes, realmente estar ali no dia a dia, acompanhando como é que é esse workflow, digamos assim, né? Claro. E querendo ou não, acho que todas as áreas, né, não só publicidade, mas tudo assim, faculdade, o ambiente acadêmico e o ambiente real, às vezes diferem muito, né? Então, às vezes é bem isso, né? Você tem uma aula, acha que uma coisa, chega lá é completamente diferente. Então, é bem isso. Testar é a melhor coisa possível, né? Sensacional. Exato. Bom, tem várias perguntas, Léo. Posso perguntar se você... Olha só. Manda ver, eu já monopolizei, fiz umas 20 perguntas de uma vez. Eu falo demais, se deixar eu começo a perguntar, não paro mais. Mas... Imagina, daqui a pouco a gente já tá caminhando também para o final. Se o Breda quiser ligar a câmera agora, acho que parou, né? Acho que às vezes até parou de cair. A gente tenta, qualquer coisa a gente vai minimizando de novo. Preciso deixar minha barba crescer para ficar mais harmônica essa imagem. Gente, hoje eu perdi para o Breda, olha só, né? Deixar, depois ele vai passar os contatos aí do barbershop que ele tá indo, né? Os produtos. Mesmo. Ultimamente, não faço mais nada, ainda mais em pandemia. Look pandemia. Look pandemia. Eu vejo o movimento, né, das pessoas sem barba, né, fazendo aqueles anúncios, olha, usa esse produto, enfim, né, a gente vê também isso no Instagram, em todo lugar. A gente não tem esse problema, né, olha lá. Olha só, nossa, a gente tem muitos assuntos, gostaria também de perguntar a respeito, por exemplo, agora do metaverso, não tem como a gente falar um pouco, já mirando um pouco mais para o futuro e o presente também, né? Como que você acha que isso vai impactar de certa forma? Lógico que é uma questão ainda bem... não está indo muito condensado na mente ainda das pessoas, dos profissionais, é algo muito intangível de certa forma. Só que a gente viu, né, igual a gente estava falando agora, né, por exemplo, há 10 anos atrás, aquela questão mesmo de testar, de ir atrás. Tinha o Second Life. Isso. Total. E queria saber um pouco da sua opinião sobre o metaverso para a área de propaganda, publicidade, enfim. Como que a gente vai poder, não sei, transitar dentro disso também, que vai ser mais um desafio, né? Como foi todos esses pontos que a gente falou até agora, né? Vários desafios vão chegando e a gente vai resolvendo, né? A bola vem do jeito que ela vem, a gente mira pro gol, né? O Breda já tá recomendando as pessoas não estudarem publicidade. Com essa pergunta, ele vai sair da publicidade. É bem isso. Recomendando as pessoas, tipo, não estudem, vão pra publicidade, fazem. Vai indo. Mas, bom, metaverso ainda sou meio, como fala, não boto muita fé ainda, pra ser bem sincero. É um delírio, assim, é um delírio digital, você acha? Eu acho que começou um delírio, né? A gente tá vivendo vários delírios digitais, né? Eu também acho. Eu adoro isso, né? Essa polêmica. Mas... Me irrita profundamente, esse povo viaja na maionese. Acho que tem dois lados, né? Tem dois lados, assim, interessantes. Que, assim, existe o metaverso, igual o Léo falou, existe, entre aspas, metaverso há muito tempo, né? Que, querendo ou não, era o Second Life,
Hoje a gente tem muito presente o GTA, né? O jogo GTA assim, online. Sim. Ele tem esses RPs que ficaram muito famosos, né? Ação dentro do RP, né? Que são servidores próprios, onde as pessoas modificam. Então teve ação do pessoal sendo entregador de iFood, teve ação de vacinação e tudo mais. Essa parte eu acho legal, já está acontecendo, mas ela funciona não muito como o metaverso em si, mas é como um jogo que você está streamando ele, então ele é quase um criador. É um criador de conteúdo que está usando um jogo que tem uma publicidade dentro, né, querendo ou não. Aí já o metaverso que a gente usa como hype, né, como do Facebook, essas coisas, ainda já não, eu tô ainda com o pé atrás, porque eu acho muito, ainda desconfio se isso vai pegar mesmo, se as pessoas vão especulação, querer, né? Porque ainda eu acho que as pessoas preferem muito mais compartilhar um recorte da vida delas do que, sei lá, viver num ambiente 3D. Ainda acho meio estranho. Ainda acho que demanda muita tecnologia, uma coisa que, se você ver, se o Twitter ainda está sendo usado e só você precisa de digitar ali, né, simplesmente, né, e digo, o Twitter como forma de divulgação, porque muitas vezes a gente vê lá os memes bombando e o meme é um tweet, né, não é uma imagem, né, nada mais, né. Então, acho que o metaverso ainda vai ser uma coisa, como rede social, ainda tem uma desconfiança. Eu acho que, assim, agora, se concretizar, né, se vier uma coisa que as pessoas utilizam mesmo, vai ser um desafio para a publicidade não ser chata ali também, né? Igual nas redes sociais, né? Porque agora se vai ser chato na escrita, na imagem, vai ser no 3D também, é complicado, né? Então, tipo aquela imagem que a gente tem do futuro de banner pop-up aparecendo em 3D na nossa frente, né? Como a gente faz para não virar isso? E aí o xizinho muda de lugar, você tá lá na sua realidade aumentada, o X fica mudando, você não consegue fechar aquela tela do inferno. É por aí, eu acho que vai ser isso, né? Você sabe que eu compartilho da sua visão, né? Eu tava lendo uma reportagem, acho que era da Exame, sei lá de onde que era, que o japonês casou com um holograma. Não sei se vocês viram isso. Então, tipo, você viu? É tipo uma assistente virtual, tipo Alexa, só que lá no Japão é tipo, tem um negócio de vidro e tinha essa boneca, parece uma boneca japonesa. Um anime. Boneca inflável atual. E aí o tal do japonês casou mesmo, na real, ele casou com esse holograma, só que aí a startup que tinha criado o assistente virtual deixou de existir. E aí não tinha mais atualização. E a mulher não respondia mais o cara. Então, tipo assim, eles tiveram uma crise no casamento, é o que fala, não é importante. Resetou, então, assim, né? Mas percebe que ainda é diferente do metaverso. Porque o holograma tá na realidade do cara ali. Mesmo que o personagem seja virtual, é diferente do cara entrar numa realidade virtual. Você trazer a virtualidade para sua realidade é uma coisa. O celular, o Apple Watch, a Alexa, vivendo com você e ligando, desligando as coisas que são reais, é uma coisa. Agora, você entrar lá no mundo e começar a comprar ativos digitais, eu até acredito no tal do blockchain, acho que isso faz algum sentido. NFTs, né? Mas assim, no uso que está sendo feito hoje, para mim não faz nenhum sentido. Ou eu sou muito antiquado, ou a gente está conservador. Ou a gente está fazendo uma predição agora. Sei lá. Acho que a gente tende a ficar mais antiquado mesmo, né? Quando a gente é moleque, a gente acredita em tudo, acho que tudo vai virar, vai ser incrível. Hoje em dia, essas novidades você fica meio assim, pé atrás. Mas eu também fico com o pé atrás e acho que pelo lance da acessibilidade, assim, que eu digo, para você fazer um post, você só precisa do seu celular. Hoje, cada vez está mais acessível, né? Você consegue fazer um celular simples, você consegue fazer um post, você consegue fazer um vídeo, você consegue virar um youtuber com um celularzinho, né? Não precisa ser o de última geração, é só ter uma conexão à internet, o celular tá ótimo. E aí a gente vê, por exemplo, sucesso, por exemplo, o Casimiro, o cara era isso no começo, era GoProzinha, a conexão à internet acabou. E o cara fala com milhões.
Agora, quando você vai para esse metaverso, e aí um pouco de ignorância minha, eu não sei como vai ser a conexão disso, sabe? Você vai precisar de um computador de mesa, 5G, provavelmente, né? é 5G, é um computador parrudo com placa de vídeo, uma ideia de 3D, né? Vamos dizer assim, porque querendo ou não, você vai precisar talvez até de um headset, Placa. essas coisas. Então, eu Uhum. acho que vai diminuindo a acessibilidade das pessoas e vai fechando porta, né? E querendo ou não, aí a pessoa vai desistindo, vai falando, não é pra mim. E quando você fecha, você não tá fechando uma porta só pra uma pessoa comum, você tá fechando uma porta também pra uma pessoa que poderia ser o próximo, sei lá, o próximo Casimiro ali, que ia influenciar milhões, né? Então, uma das maiores desconfianças minhas do metaverso ainda é essa, assim, como que vai ser a acessibilidade disso, né? Como que as pessoas como a gente vai povoar esse lugar? E eu Sim, e acho que pode atrasar, né? se der muito trabalho, eu acho que as pessoas não vão, entendeu? Eu acho que tá aí o sucesso do Instagram, do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, porque é fácil. Você põe lá, o filtro é fácil, você arrasta e vai trocando os filtros. Então, tipo, você não precisa de muito conhecimento. Minha mãe, gente. Minha mãe faz curso de rede social para fazer as postagens dela lá, do jeito dela, mas, meu, é muito louco. E você imaginar, Super legal. minha mãe, Breda, outro dia dando dica, que eu postei Mas um stories e ela tava dando uma dica para aumentar e não sei o que, dando dica de hashtag. Eu olhei e falei assim, mas não pode usar uma hashtag? Ela falou, olha, melhor não usar. Aí eu falei assim, sensacional. Um oi? abraço para dona Luciane. Olha isso. Sensacional. Caramba. Muito bom. Olha só, a gente tá praticamente caminhando para o final, né? Tem um quadro. Posso lançar o quadro, Léo? Lança. Com o Breda? Olha só, temos um quadro famoso já no Tô Sem Papel. Que a gente falando um pouco de futuro, né? A gente viu aí, né? Já falamos de metaverso, falamos do Twitter também, acabou entrando no assunto também, enfim, né? Só que a gente quer saber um pouco, né? Lógico, do nosso entrevistado. Queria perguntar, né? O nosso quadro, né? Qual o seu futuro? Quero perguntar para o Breda, qual o futuro do Breda? Assim, a queima-roupa mesmo, viu? Caramba, o futuro do Breda vai ser difícil mesmo, porque. Cara, boa pergunta, assim, Pode porque pensar, a gente não tem pressa. às vezes a gente se programa mesmo, a gente não pensa direito no que vai ser na gente, né? Mas imagina que pra mim o futuro não tenha muita. Pelo menos assim, não tenha muita surpresa, assim, mas imagina que, sei lá, daqui a alguns anos tente uma cadeira aí de DC. E seja isso aí, né? Mas ou isso, ou eu Sensacional. desistir de tudo e vender água de coco. Estamos na torcida pela sua cadeira de DC. Ou vender arte na praia, né? Eu também, né? Quem sabe, né? Se A gente é de alguém for pra humanas. praia, me convida, hein? Que eu A também gente é quero. de humanas. E aí, Breda, a gente tem um outro quadro que se chama Momento Blá Blá Blá. Não que a gente tenha, como diz a Gica, né, feito outra coisa até agora. Até agora. Mas, na verdade, é assim, o que você gostaria de dizer em um podcast que você ainda não teve oportunidade de dizer? Caramba. Boa pergunta. Pode ser é o qualquer primeiro coisa. podcast que eu participo, né? Então. Você viu várias boas perguntas. Já começou uma boa oportunidade. Caramba, gente. Sei lá. Não tenho a mínima ideia, cara. Não caiam. Não fique comprando NFT aí, gente. Essa é a dica. Vamos fazer uma parceria. Realmente não sei, mas sei lá, como a gente tá falando de publicidade, acho que é mais sei lá, que eu penso muito sobre a ideia. No final, meio clichê isso que eu vou falar, mas a gente tá falando assim de tecnologia, de mídias diferentes, mas no final tudo se resume até uma ideia ali, né? Que tipo, uma campanha pode ser feita por um tweet ainda, né? A gente já viu isso várias vezes em Cannes ali, o GP sendo um tweet só, mas com um tweet foi tão
preciso, que mudou pra caramba as coisas, porque no final é isso, é um resumo ali, é uma ideia forte, né? Então, se você está pensando para NFT, se está pensando para metaverso, ou se está pensando em filmes das antigas, um anúncio de jornal, a ideia tem que vir primeiro, né? Assim, se vier, beleza, o metaverso vai ser bem-vindo se casar ali com a tua ideia, né? O anúncio de jornal também vai ser bem-vindo se casar com a tua ideia. Então, é meio clichê, mas assim, tipo, continuem acreditando na ideia. Tem uma ideia antes de ter a mídia, né? Vamos dizer assim. A grande ideia nunca morre, né? Sempre tem que estar lá, né? Concordo. Eu também sou defensor da grande ideia. Porque é isso que nos diferencia, né? Na verdade, eu acho que é aí que está o grande diferencial de nós, humanos, comunicadores, do resto. Porque se não for a grande ideia, vamos criar uns títulos padrão, bota dentro de um software, randomicamente ele coloca uma imagem e posta e testa, e o que tiver mais curtida ele manda ver e já era. E não precisa mais de publicitário. Agora, as ideias só vêm da gente, né? Esse poder criativo. Bom, eu acho que a gente só tem a agradecer, né, Tarcísio? Eu já vou encaminhar para o encerramento, vou tomar essa liberdade aí, já que eu abri, eu vou fechar. A gente tenta fazer os episódios de 1 hora. Com certeza, Breda, nós vamos ter que te convidar de novo, porque foi muito legal poder bater esse papo com você, né? Eu quero ouvir mais depois no próximo episódio, que a gente convidar dos seus prêmios, você contar mais história das campanhas. A gente viu lá, né, a lista e assim, pra gente de fato, de verdade, é um prazer. A gente torce pela sua carreira e muito obrigado por ter aceito, disponibilizado seu tempo. Tenho certeza que você trabalhou até quase agora lá, né, e veio conversar com a gente. Nós já estamos aqui há 1 hora batendo esse papo. Muito obrigado mesmo. Tarcísio, obrigado, né, e mais uma vez. Eu que agradeço. Por ter topado essa ideia louca aí de reconstituir esse podcast, que era bom. Bacana, valeu, gente. Obrigado aí pelo espaço e pela oportunidade. Valeu. Gente, obrigado. Então, eu agradeço. Né? Sim, nossa, gente, é um bate-papo. Eu falo assim que a gente vai ter que marcar um café, hein? Então, ó, próxima vez em São Paulo, em São que nos Paulo, aguarde. Por favor, porque eu preciso viajar depois de tanto tempo. Até mais, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau.